Muito bem, meus irmãos, muito bom dia para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Aqui, irmão Oséias de Melo, e ao meu lado, o pastor, nosso pastor aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Goiânia, pastor Alessandro Vasconcelos. Pastor, está tudo bem? Está tudo bem, irmão Oséias, graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e para juntos aqui aprendermos mais uma porção da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Muito bem, pessoal, estamos hoje então dando início aí à nossa primeira, né, pastor? Espero que seja a primeira e última, né? E última, né? Estamos aí aproveitando aí por esse período do lockdown, de igrejas ainda de porta fechada, mas em breve na nossa próxima EBD, se Deus quiser, já vamos estar presencial. Mas para aproveitar e não perder a oportunidade desse domingo, né? Inclusive o domingo de Páscoa, né, pastor? Sim. Muito bom. Hoje então nós vamos fazer a nossa EBD de forma online. É por isso que você está aqui com a gente, foi divulgado, foi compartilhado. E você também que está com a gente da nossa live deseja convidar mais algum amigo, convidar algum irmão, algum parente, familiar para também participar dessa EBD com a gente. Então já peço para você já compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Estamos aqui com a revista já atualizada, a revista Betel Dominical, tá? E o tema dessa revista é muito interessante, né, pastor? É verdade. Essa revista ela vai falar, né, durante todo esse trimestre sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Que bênção, meus irmãos. Então você não pode perder. Desde já, eu já quero convidar você para estar conosco. Nós vamos estar dando início a essa EBD, orando, falando com o nosso Deus e dando prosseguimento. Fique à vontade, aumente o som, aumente o volume aí da sua casa, transmita na sua tela da televisão, chama o povão de Deus, vamos adorar o nosso Deus na nossa EBD nesse dia. Amém, pastor? Amém. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, agradecidos a Ti, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para compartilhar a Tua palavra com o Teu povo. Amém. Que a Tua palavra, meu Pai, que é o pão, que é o alimento, possa, Deus, alimentar a nossa alma nesta manhã. Pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Irmão Zéias, desde já pedindo, né, reforçando aqui o convite para que você compartilhe essa live, deixa aí o seu comentário, tá? Deixa aí uma dúvida que você tiver, que para nós é muito importante. É claro que não dá para nós respondermos aqui online, mas assim que a live terminar, nós podemos depois estar respondendo aí, tá bom? Muito bem. Pastor, eu quero já mandar um abraço aí, dar a paz do Senhor para todos os irmãos da live também, inclusive alguns irmãos que já estão aparecendo para mim aqui, a irmã Carmen Barbosa, né? Aparecida Lídia, Regiane Costa Lima, Edmilson Matos, a turma toda está com a gente aí, a Dani do Edivaldo, né? E todos vocês que estão com a gente, seja muito à vontade de compartilhar e vamos então aos ensinamentos. Hoje é a nossa primeira lição, né, irmão Zé? Isso. Muito bem. Vamos lá. Lição, né, de número 1, nossa primeira lição da nossa revista. Tá? Hoje, 4 de abril de 2021, graças a Deus, e por isso estamos alegres aqui na presença do Senhor. O tema dessa lição, ele traz aqui pra gente: Deus se revelou à humanidade. Olha, o interessante desse tema é que de cara nós vamos ver que não é um homem que se revela para Deus, mas sim é Deus, é Ele sim que se revelou à humanidade. O texto áureo da nossa EBD, dessa lição, está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha que interessante. Esse é o nosso texto áureo. A verdade aplicada, a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade aplicada da nossa lição e os objetivos dessa lição que eu e o pastor, né, vamos aqui buscar e alcançar para atender os irmãos. O objetivo dessa lição são 3. O primeiro é explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras. O segundo objetivo é mostrar a necessidade de crescer no conhecimento.
E a terceira e última, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Baseado nisso, nós temos um texto de referência, temos dois textos de referência. O primeiro em Provérbios 9, versículo 9 e 10, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Olha que bênção! Agora em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Que bênção, né, pastor? Esses são os textos de referência, né, que nós vamos aqui então estar tendo como base para esse breve estudo. Muito bem. A nossa introdução aqui, ela vai dizer o seguinte: as Sagradas Escrituras, elas declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que é peculiar ao ser divino. É sobre esse tema e é sobre esse assunto que nós vamos iniciar neste momento. Vamos nessa, pastor? Vamos nessa. Muito bem. Então, nosso ponto de partida, o primeiro momento que nós devemos entender é que Deus se revelou a nós. Bom, de que forma Deus revelou a nós? Como Ele revelou a nós? Vamos lá então no primeiro tópico aqui, ó, a revelação de Deus. Vamos à leitura. Você que está em casa com a sua revista, pode nos acompanhar também com a revista. Conforme nós formos lendo, nós vamos estar fazendo alguns comentários e você esteja muito à vontade, abra o seu coração e seja muito abençoado pelo nosso Deus. Pastor, antes de começar a leitura, o senhor quer falar mais uma coisa? Sim, nós vamos estar aprendendo durante todo esse trimestre que os atributos de Deus, eles revelam a essência de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus e os propósitos de Deus para todos nós. Então, por isso que é muito importante você que está em casa acompanhar conosco e também participar aí na sua congregação. Se você ainda não adquiriu a revista, adquira, porque é muito importante. Muito bem. Muito bem, então vamos lá então no primeiro número 1 aí, tá? O primeiro tópico, a revelação de Deus. Só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. Evidentemente que não é possível ao ser humano conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecer o suficiente para saber que existe um relacionamento entre o ser humano e entre Deus. No presente tópico será abordado sobre a revelação de Deus por intermédio da natureza, de seus nomes, como encontramos nas Escrituras e através de Jesus Cristo, como mencionou um escritor em seu livro, é o Tony Evans. Ele mencionou: Deus é tremendo. Muito bem, vale muito a pena a gente conferir. O estudo de Deus é a busca mais significativa da vida, tá? Então no subitem aí, ó, 1.1, ele vai falar que a revelação de Deus na natureza, essa revelação de Deus, meus amados, aqui no nosso estudo, ela vai se demonstrar para nós, ela vai passar para a gente, para nós termos o entendimento de que forma que Deus se revelou. E aqui mesmo nós vamos ver que Ele se revelou através da natureza, isso mesmo, né? Se observarmos, não adorarmos, mas observarmos a natureza, vamos ver Deus se revelando ao ser humano, né? Cada detalhe da natureza nós vamos ver a mão de Deus, né, falando conosco, nos mostrando o tamanho do seu poder. Nós vamos ver também a revelação de Deus através dos nomes de Deus. É isso mesmo. Deus se revelou em outros nomes também, né, trazendo então aí uma intimidade do ser humano para com Deus. Quem pode chamar você por outro nome? Quem pode chamar você pelo seu sobrenome? Quem tem acesso ao seu sobrenome? Tem pessoas, né, pastor, que tem mais de um nome. Não é verdade?
Então, somente pessoas que têm intimidade, proximidade com você têm esse conhecimento. É isso que acontece quando o ser humano se aproxima de Deus. Ele adquire então mais conhecimento através da revelação de Deus pelos seus nomes. E também a revelação de Deus, que é através da pessoa de Jesus Cristo, essa, né, e única forma de nós obtermos a nossa salvação exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos lá? No subitem 1.1, fala que a revelação de Deus à natureza, são vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus e de seu poder, de sua soberania. O apóstolo Paulo, falando à multidão na cidade de Listra, ele menciona um permanente testemunho acerca de Deus no meio da natureza. Lá no livro de Atos, capítulo 14, do versículo 15 ao 17, ele vai falar sobre isso. Quando ele está em Listra, então ele aponta a natureza como um instrumento da revelação de Deus para o homem. O salmista também declara que ao contemplar a terra e o céu, reconhece a grandeza e a majestade do Senhor. Outros textos que indicam as obras da criação de Deus como testemunho acerca do Criador. Nós vamos ver em Salmos 19, Atos 17, do 24 ao 29, e também Romanos, no capítulo 1, de 18 ao versículo 21. Todos esses textos da Bíblia, depois você pode conferir, tá bom? Nós não vamos ler aqui todos para não estendermos muito tempo, mas você depois pode estar conferindo que todos esses textos bíblicos vai dar referência da obra de Deus através da natureza, tá bom? E este texto diz também que o ser humano, ao contemplar as obras da criação de Deus, ele deve glorificá-lo, ou seja, ao homem, a nós, vermos e admirarmos a natureza, nós devemos glorificar a Deus, não adorar a natureza, né, pastor? Exatamente. E o Salmo 19, apenas o versículo 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras ou a obra das suas mãos, né? Desde que o mundo existe, desde que Deus criou tudo, Deus fala, Deus prega através da sua criação, né? A palavra de Deus é pregada quando as pessoas, seja ela uma pessoa que tem Deus ou que não tem, a criação de Deus fala de um Deus criador, de um Deus soberano, de um Deus que controla e administra todas as coisas. Então todas as leis de Deus, elas estão também na natureza e elas revelam a grandeza, o poder e a soberania do Deus das Sagradas Escrituras. Muito bem. Então agora no subitem 1.2, nós vamos falar aí dos nomes de Deus, que também é uma das formas da revelação de Deus para o homem. Normalmente os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico, relacionado aos acontecimentos da sua vida. Isso se torna claro quando se tratamos de Deus. Ele recebe vários nomes e cada um tem um significado para caracterizar melhor o ser divino. Deus revelou aos seus próprios nomes ao seu povo, diferentemente dos nomes dados às pessoas. Veremos aqui alguns nomes de Deus. Elohim, que é a forma plural, pode ser entendida como uma maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro. Então, quando você profere o nome de Deus, Elohim, você quer dizer isso, né, pastor? É verdade. Você está exaltando, né, glorificando a deidade de Deus, ou seja, a divindade, a participação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o único Deus poderoso, Deus eterno, Deus verdadeiro, né? Yahvé é a versão, né, a versão Almeida traduz Senhor. Então, quando nós declaramos Deus como Yahvé, nós estamos declarando Ele como Senhor. Adonai expressa então a ideia do governo e o domínio. Ou seja, quando nós proferimos a Deus como Yahvé Adonai, Ele é o Senhor. Ele tem o domínio, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor do universo, o Senhor, o dono da igreja, o dono da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. É por isso que quando nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus, nos entregamos a Ele, nós aceitamos a Ele como o Senhor, como dominador, como aquele que vai reger a nossa vida. O outro nome também
que é bem conhecido, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. Pastor, fala mais um pouquinho desses outros nomes para a gente. E tem também o El Olam, que é o Deus eterno. E Yahvé Jireh, que é o Senhor proverá, né? Como aconteceu lá com Abraão, ali em Gênesis 22:14. Yahvé Mekadisquem, o Senhor que vos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Yahvé Tissideknu, o Senhor justiça nossa. Yahvé Samar, o Senhor está ali. O Senhor Yahvé Elohim é o Senhor, o Deus de Israel. Todos esses nomes, todos eles trazem para nós, não é apenas um nome, irmão Oséias, aleatório, não é apenas uma forma de etiqueta, mas sim é o nome que caracteriza o poder de Deus e a ação de Deus, a operação de Deus. É o Deus que cura, é o Deus que é a bandeira, é o Deus que é a justiça. Então, não somente Deus se revela através da natureza, através do cosmos, de tudo aquilo que Deus criou, onde nós vemos as leis de Deus regendo o universo, mas nós também vemos a manifestação de Deus também, revelando o seu caráter, revelando a sua essência, revelando os seus atos poderosos, a sua capacidade de efetuar atos poderosos, soberanos, também através dos seus nomes, ou dos nomes que a Bíblia nos mostra, nos revela sobre Deus, né? Então, quando você adora ao Senhor, né? O Adonai, né? Expressa, quando você diz, Senhor, Tu és o meu Adonai, está dizendo que o Senhor é o governo da minha vida, o Senhor governa a minha história, o Senhor governa a minha família. É também, na teologia sistemática, uma forma de Deus se revelar ao homem. Pela natureza, tópico 1.1, e no tópico 1.2, Deus também revela o seu caráter, o seu poder, os seus atos poderosos, também através dos seus nomes. Muito bem. Então agora vamos para a revelação através de Jesus Cristo. 1.3. Jesus Cristo, o Verbo. O Verbo era Deus e se fez carne. Isso lá em João 1:14. Importante conectar esse texto com Hebreus. O Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Assim, quando o Verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro dessa revelação especial. Muito bem. João, só abriu aí, pastor? Não, é Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1, irmãos, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. Muito bem. Então Deus aí revelando, né, a sua magnitude, Deus revelando aí a sua essência através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, né? Numa outra ocasião também, olha aqui, respondendo ao pedido de Filipe, Jesus Cristo, o centro dessa revelação especial, respondendo ao pedido de Filipe, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Filipe ele pediu para o Senhor para nos mostrar o Pai. Senhor, nos mostra o Pai, né? Como é que nós vamos ver o Pai? Então Jesus vai falar para ele: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus o tempo todo, ele estava deixando evidente e claro que ele era a pessoa de Deus aqui na terra. Ele era Deus aqui falando com Deus, ele é Deus aqui na terra falando com o homem. O homem e os discípulos ainda estavam confusos com as suas vistas, né? Os seus olhos espirituais ainda fechados. Então Jesus começa a abrir a cortina dos olhos espirituais daquele homem para mostrar para ele que o próprio Deus de fato estava ali na pessoa de Jesus Cristo, falando e se relacionando com eles. É o que diz João, né, no capítulo 1, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou, né? Tabernaculou. Amém? Muito bem. Esclarecendo então assim que o Filho tinha vindo ao mundo para revelar ao Pai. Portanto, para crescermos no conhecimento de Deus,
somente é possível sendo um discípulo de Cristo, conforme as Escrituras. Não tem outro jeito, né, pastor? É verdade. Se eu preciso crescer no conhecimento, se eu quero crescer no conhecimento da palavra, da Escritura, no conhecimento sobre Deus, eu preciso de ser um discípulo e aprender com o nosso grande, maior e único mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, Moisés, que a gente, só nesse capítulo primeiro, nós vemos como Deus ele dá o primeiro passo, né? A iniciativa é de Deus. Deus se faz revelar. Essa atitude, Deus é que vai ao homem, é Deus é que se revela, é Deus é que se mostra, é Deus é quem fala ao homem primeiramente. Então Deus se revela através da natureza. Deus também se revela no sentido da sua natureza, dos seus atributos. Deus também se revela através dos nomes, e Deus se revela, e foi uma revelação mais profunda, através de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado. Muito bem. Então até aqui agora nós aprendemos que os nomes de Deus definem os seus atributos e mostram como Ele se relaciona com a sua criatura. Deus, Ele é um Deus que Ele tem prazer de se relacionar com a sua criação, né? Vamos então aí para o capítulo 2, a necessidade de crescer no conhecimento. Vamos entender o porquê que a cada dia nós precisamos de crescer no conhecimento. Vamos lá então. Não devemos permanecer como crianças, aceitando todo o vento de doutrina, mas pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Precisamos crescer em conhecimento, como ensinou Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Paulo ele vai ensinar então aos irmãos, né, que eles devem estar atento aos conhecimentos e crescendo nessa graça do conhecimento. Paulo ainda vai exortar para que eles não sejam como crianças, né, que sejam com aquele alimento de papinha, aquele alimento mais fraco. Não, Paulo mostra para eles a necessidade de eles adquirirem e se alimentar com um alimento mais forte, né, com a palavra de conhecimento, mergulhar, aprofundar mesmo em conhecer de fato os atributos do nosso Deus. Diz aqui, Moisés, na epístola aos Efésios, diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Olha o versículo 15. Antes, seguindo a verdade e em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Está vendo só? Paulo ele vai exortar os irmãos então, para estar atento, né? Cuidado com o vento de doutrinas, né? Ou seja, Cristo, o cabeça da igreja, ele precisa ser o centro do nosso buscar, do nosso conhecimento. Se eu busco algo que não me direciona, não me leva a Cristo, então esse algo ele não provém de Deus. O que eu busco na palavra, o que eu busco na Escritura, precisa de me levar diretamente ao foco que é Cristo. Vamos então agora para o 2.1. Um conhecimento além do aspecto intelectual. Olha que bênção, vamos lá? O termo conhecer nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, tem um sentido que vai além de simplesmente ter o conhecimento intelectual de algo ou de alguém. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta vai nos falar a respeito da importância desse conhecimento, de adquirirmos não só o conhecimento intelectual, de conhecer ou de saber sobre algo, mas de ter o conhecimento, de mergulhar no conhecimento também espiritual, para entendermos qual é a revelação de Deus através das Escrituras. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Espero que você de casa, espero que você da sua casa esteja aí aproveitando, né? Oséias capítulo 6, versículo 3. Espero que você da sua casa esteja aí sendo edificado através da palavra, através do conhecimento. E é muito importante que você também compartilhe com a gente. Você convide aí alguns
amigos, irmãos, e seja muito à vontade para poder tá aí sendo abençoado e abençoando outras pessoas também. Oséias. Isso. Oséias no capítulo 6, versículo 3, profeta Oséias. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, o profeta Oséias ele está então ali mostrando o porquê dessa insistência de conhecer. Conheçamos e prossigamos a conhecer, ou seja, precisa de ser uma busca incansável. Quando vamos falar a respeito do conhecimento de Deus e buscar a Deus, não pode ser aquele conhecimento, não pode ser aquela busca que você começa e daqui a pouco para. Não, você precisa de prosseguir, porque quanto mais mergulhar nas Escrituras, quanto mais mergulhar no conhecimento sobre Deus, mais intimidade com Deus você vai ter, mais o melhor relacionamento entre você e Deus será. Porque quanto mais, pastor, você se relaciona com a pessoa, a tendência de você ter mais intimidade com ela é muito grande. Isso acontece quando nós buscamos, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus através da sua palavra. E é verdade, porque você pode perceber que Jesus confrontou muito os religiosos do seu tempo, e há um versículo nos evangelhos que diz assim: errais, Jesus falando para os religiosos, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está dizendo: vocês erram, vocês não me reconhecem como Messias, como Deus. Sabe por quê? Porque vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então, o conhecer, a necessidade de crescer em conhecimento, né, como nós lemos aqui no livro de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque é exatamente isso. Um Deus que é infinitamente profundo, ele se dá a conhecer. E não só o conhecimento de Deus, irmão Oséias, para os amados irmãos que estão conosco, não pode ser um conhecimento estático. Eu não posso ir à Bíblia Sagrada e lê-la como eu leio um gibi, como eu leio uma revista. Não, eu devo buscar, eu devo conhecer, é o que está dizendo aqui. Não somente para ter um conhecimento intelectual e às vezes até um conhecimento teológico, no sentido de ter essa informação acadêmica. Não, quando eu conheço a Deus pelas Sagradas Escrituras, é muito importante, porque à medida em que eu conheço, em que eu cresço no conhecimento de Deus, a minha vida, a sua vida, a nossa vida é afetada pelo poder de Deus, pela transformação de Deus, nos trazendo mais para perto de Cristo e nos tornando cada vez mais íntimos de Deus, amigos de Deus e filhos de Deus. Amém. Que bênção. Vamos para o 2.2 agora. 2.2. O conhecimento para um andar digno. Ou seja, então, a necessidade de crescer no conhecimento, ela vai falar sobre o que nós acabamos de falar, um conhecimento além do aspecto intelectual, foi o que o pastor Alessandro acabou de explicar, né? Além de certificados, além de cursos, né? Nós precisamos ter intimidade com Deus. E agora também sobre o conhecimento para um andar digno com Deus. Vamos lá. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis. Então, o conhecimento para ter um andar digno, o escritor aqui vai dizer que esse conhecimento de Deus, ele vai te ajudar a você ter um andar digno, ou seja, andar em dignidade com Deus. No Salmo 25, no versículo 12, vai dizer assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele pergunta, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Ele quem? O Senhor vai ensinar então esse determinado homem, é o Senhor. Ele nos aponta o caminho, ele nos mostra o caminho. Assim como ele mandou Jesus e nos aponta, olha, o caminho é Jesus. Jesus ele mesmo declara, eu sou o caminho, não há outro caminho. Não existe outro viés, não existe outro rumo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus ele aponta a direção para o homem e mostra ao homem qual é o único caminho. Numa vida de exemplo e vitórias, quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade e de quem Ele é, cresce a nossa responsabilidade de andarmos como verdadeiros filhos de Deus e a obedecer aos seus mandamentos, porque Ele é santo e precisamos procurar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor.
Esse versículo está em Hebreus 12, 14, né? A oração de Paulo pelos colossenses é para que fossem cheios de conhecimento e da vontade de Deus, adquirindo sabedoria e inteligência espiritual para andar dignamente diante do Senhor, né? Paulo então ele exorta, ele convida então os irmãos de Colossos para não somente estar na presença de Deus. Tem muita gente que a pessoa está na presença de Deus. O momento de estar, ele é muito passageiro. Você está agora, daqui a pouco não está mais. Você está hoje, amanhã não está mais. Mas nós vamos aprender que o fato de estar não é o suficiente para termos uma vida e andarmos em dignidade com o Senhor. É estar na presença do Senhor e buscar, procurar os seus ensinamentos, né? Procurar e reconhecer essa necessidade de buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque o homem ele só cresce, né, pastor? Na presença de Deus através do conhecimento da sua palavra. Eu só cresço na minha caminhada com Cristo, com Jesus, se eu buscar o entendimento do que Ele quis dizer para mim. Se eu conhecer os seus mandamentos, se eu conhecer os seus atributos, se eu conhecer a sua vontade, então eu passo a ter um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual com Deus. Se eu ando com o pastor Alessandro, eu não conheço os objetivos dele, eu não sei qual os propósitos, qual a regra de vida dele, eu não cresço em relacionamento com ele. A partir do momento que eu ando com ele, que eu tenho relacionamento com ele, que eu converso com ele, que eu passo a entender qual é o objetivo e os planos dele, então eu também cresço em graça e em conhecimento junto com ele, porque estamos trilhando para o mesmo alvo, que é o Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que o conhecimento da Bíblia, das Sagradas Escrituras, ele é tão importante para nós, porque a partir do momento em que eu tenho contato, eu sou alcançado pela pregação da palavra, Paulo disse isso em Romanos, né? Ele vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, à medida em que a mim foi revelada a palavra de Deus, e a partir desta revelação, esta palavra que é luz, irmão Oséias, iluminou as trevas do meu coração, da minha alma, eu agora preciso andar, ou eu andarei, porque a palavra é poder, a palavra ela é um dínamo, ela é dinâmica. Esta palavra agora vai me fazer andar em novidade de vida. É o que Jesus disse para Nicodemos em João 3, né? Que era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos disse assim: mas Senhor, como nascer da água e do Espírito? Não é? É o novo nascimento, é a nova natureza, é uma nova vida. Agora você, é o que diz João, filhinhos, agora somos filhos de Deus, né? Ou seja, por que agora? Porque a palavra de Deus foi pregada, o conhecimento de Deus foi revelado a nós, na pessoa de Jesus Cristo, né? Através das Sagradas Escrituras, e a partir deste momento, com este conhecimento e a busca, viu, irmão Oséias, pelo conhecimento, essa busca incessante de se conhecer a Deus, e quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus se revela, porque Deus não tem limite, Deus não tem fim. Quando isso acontece na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, o que acontece? Ele começa agora a ter uma vida transformada, uma vida em santificação. É outra pessoa, viu, irmão Oséias? É uma nova natureza. Ele agora não é mais criatura de Deus, ele agora é filho de Deus. Por essa razão, aquele que tem o conhecimento de Deus vai ter agora um andar digno, diferente. É isso mesmo. A importância desse andar digno, diferente, é a conversão, né? Você vê pessoas, você conhecia eu acredito que todos vocês talvez já tenham conhecido um determinado homem que antes da conversão dele era um homem truculento, era um homem ignorante, era um homem sem paciência, né? Com vícios, né? E esse homem então, quando ele se lança, ele se entrega, ele se converte na presença de Deus, Deus então ele vai forjar agora o caráter desse homem. Deus vai pegar os vícios ruins dele e transformar em vícios bons. Você pega um homem que era viciado, por exemplo, em bebida, e talvez esse homem vai ser viciado em oração, né? Tem pessoas que se convertem e a palavra ela é tão tremenda, é tão profunda que quando entra nela, a pessoa ela muda radicalmente. Isso é notório, isso é visível.
Isso chama, é o que? Mudança, né, pastor? De comportamento, mudança de caráter, não é verdade? Nós já temos internamente, nós que já nasce com a gente, o nosso caráter. Mas esse caráter, muitas vezes, precisa ser moldado por Deus. Ah, Oséias, mas não tem como a pessoa mudar. Não, sim, a pessoa por si própria ela não tem força para mudar. Não está nela, não está no poder dela essa mudança. Mas Deus, foi o que o pastor falou. Quanto mais você se apresenta diante de Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, Ele mais tem liberdade de se revelar para você. Inclusive, Ele tem esse poder também de forjar, de transformar, né, pastor, o nosso caráter, nos transformando em homens dignos, para ter um andar digno na presença do Senhor. É o que vai fazer mudança e o que vai trazer uma edificação para os demais também olhar para mim, olhar para você e ver mudança. Poxa, aquele homem era assim, aquele homem era impossível ele ser mudado, ele ter uma vida diferente, mas ele conseguiu. Deus faz isso justamente com o propósito de alcançar os demais, porque a palavra de Deus vai dizer que aquilo que é impossível para o homem, para Deus nada é impossível. E tem pessoas que pensam assim, mas depois que você passou para aquela religião evangélica ou para aquela determinada religião, você mudou. Porque é obviamente que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus não entendem. Não é a religião que muda as pessoas, é o poder da palavra de Deus. É o que nós estamos falando. Essa necessidade de crescer, de conhecer a Deus através da palavra que Ele deixou para nós, ela é fundamental, porque é ela que vai operar essa transformação de vida. Aquela palavra chamada metanoia, a mudança, né? A mudança da mente, é o que Paulo diz. Nós devemos não conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Como o nosso entendimento é renovado? À medida em que nós crescemos no conhecimento, né? Crescendo no conhecimento e no poder de Deus. Moisés, eu estou vendo aqui vários irmãos aqui conosco. Estou vendo aqui conosco o presbítero Walter, que é um dos nossos professores aqui da EBD, e diga-se de passagem, um excelente professor, está aqui conosco, ele está dizendo aqui, pastor, eu estou assistindo aqui, que bênção, né? Um abraço aí, nosso irmão presbítero Walter, nossa irmã Rosilene também, tá? Está dizendo aqui, que escola dominical maravilhosa, que bênção, que Deus continue abençoando grandemente nossa irmã Rosilene. Esposo, né? Alexandre, ele também está de casa acompanhando a gente. O nosso irmão Rosildo ali, da cidade de Rodeiro, presbítero Rosildo, grande homem de Deus, amigo, teólogo, estudante das Sagradas Escrituras. Um abraço, presbítero Rosildo. Um abraço, Rosildo. Irmã Aparecida Lídia, que bênção. A Carolina do Jurandir, eu acho que a Carolina, né, salvo engano, eu conheço a Carolina desde a minha infância, me parece que ela mora em São Paulo, olha que bênção. A Madá Pujone, tá? Essa aqui é a minha tia, a tia Madalena, tá bom? Acredito que seja lá de Ubá. Então, são vários irmãos que estão conosco aqui e é uma alegria, um prazer muito grande ter vocês aqui nessa EBD. A irmã Fátima também, pastor? Irmã Fátima de São João Nepomuceno, da Decebrais, né? Que bênção. Bênção, irmã Carmen, receba o nosso abraço. Todos bem-vindos, né? Todos bem-vindos, muito bem-vindos. Muito bem, então vamos então agora para o terceiro subitem aí desse capítulo 2, que é o 2.3, que vai falar do conhecimento para um viver frutífero. Vamos lá. O crescimento no conhecimento da vontade de Deus traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo e também a oportunidade de ter uma vida de frutificação em toda obra, em toda boa obra, né? Muito bem. Então, a importância desse conhecimento, né, ele vai resultar nisso, vai trazer uma vida frutífera. Ou seja, se eu ando na presença de Deus, se eu sirvo a Deus, eu preciso frutificar, eu preciso produzir frutos, né, e frutos excelentes, né, pastor? Frutos de bênção, fruto que sirva para alimentar as outras almas, as pessoas, né? Muito bem. Caminhando então, o importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós, quando nos chamou e nos nomeou. Todos os cristãos são escolhidos para darem frutos. Quando a árvore não dá fruto, ela precisa de ser podada. É o que vai nos dizer lá em João 15, versículo 2, né? E o 15, versículo 8. Ou seja, toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. Então eu preciso de entender, ter o entendimento
que quando eu me lanço na obra do Senhor, quando eu me entrego na presença de Deus, o chamado de Deus na minha vida não é para ficar parado, não é para ser uma árvore infrutífera. Pelo contrário, Deus chamou a mim, Deus chamou a você para produzirmos frutos. Oséias, mas eu não tenho dom. Oséias, mas eu não tenho talento. Aqui não está falando de dom nem de talento, né, pastor? Aqui está falando dos frutos do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca o conhecimento da palavra de Deus, mais a possibilidade de gerar frutos você vai ter. E esses frutos, quem vai saborear deles não somos nós, são quem está ao nosso redor, são os nossos filhos, são os nossos amigos, né? São os frutos da graça de Deus revelada e dispensada ao homem, através do conhecimento da palavra. E Jesus, irmãos, disse assim, ali em João capítulo 15, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, fruto constante, né? Frutos da graça de Deus, o fruto da fé. Tiago vai dizer que uma fé sem fruto, uma fé sem obra, é uma fé morta. Porque todo aquele que tem a palavra de Deus, que busca o conhecimento de Deus, não somente para um conhecimento intelectual ou teológico ou acadêmico, mas que busca o conhecimento de Deus para a glorificação de Deus, para ter um andar digno, com este propósito na alma, de buscar o conhecimento de Deus, para ser mais conformado à imagem de Jesus Cristo, o que automaticamente vai acontecer? E esse milagre, essa frutificação vai acontecer pelo poder da palavra de Deus em nós. As pessoas olharão para nós e vão dizer assim: este irmão é uma pessoa diferente, aquele moço ali, ele é uma pessoa especial, porque eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na família dele, eu vejo Deus nas atitudes dele, eu vejo Deus na palavra dele, eu vejo Deus no comportamento dele. O que é isso? São os frutos. E no Salmo 1, irmão Oséias, vai dizer assim, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem ou esta mulher tem o seu prazer aonde, gente? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que é a palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é extraordinário, tá? Saber que o conhecimento, irmão Oséias, da palavra de Deus, ela vai produzir em nós. Esse fruto não é nosso, esse fruto é da palavra de Deus, é do conhecimento de Deus. Esses frutos, eles surgirão nos nossos galhos, nesta analogia que o salmista vai dizer que todo aquele que teme ao Senhor, todo aquele, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele será como uma árvore. Por quê? Como uma árvore que dá fruto. E todo aquele que tiver fome para saciar a sua sede, irá a essa árvore, porque ela tem frutos. É por isso, irmão Oséias, que às vezes uma pessoa que está desesperada, que está angustiada, que está passando por dificuldades, ele procura sempre um homem de Deus e uma mulher de Deus, independente se ele é obreiro, se ele é pastor, não importa, ele sempre vai procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Porque encontra na vida deste homem ou desta mulher de Deus o fruto que ele precisa ou que ela precisa para saciar a sua fome espiritual. Moisés, estou vendo aqui também, pastor Bruno Damasceno está conosco. Um forte abraço aí ao meu amigo, pastor Bruno Damasceno, está Amém, ali pastor. Na casa do pastor João. Olha. Pastor Bruno, manda um abraço para o pastor João aí e fala com ele que estamos juntos. Que bênção, muito bem. O Luciano e a Márcia Oliveira tá ligadinho lá em Petrópolis, pastor. Meu Deus, que bênção. Olha só. Que Deus abençoe o povão do Rio, o povão de Petrópolis. Um abraço ao pastor Ronaldo, né, da nossa igreja lá em Petrópolis. Isso, muito bem. Então aí agora sim, nós vamos, você que está acompanhando a gente pela revista, né, aqui embaixo, nós aprendemos que não devemos permanecer como crianças, aceitando todo o vento de doutrina, mas conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro.
Então, nessa lição, né, resumindo, nós aprendemos que a necessidade de crescer no conhecimento, ela vai nos trazer um conhecimento além do aspecto intelectual, ela vai nos trazer também o conhecimento para andar digno e o conhecimento para um viver frutífero na presença de Deus. Que Deus possa estar te abençoando grandemente nessa manhã. Tenho certeza que tem sido uma manhã edificante. E agora eu convido você para irmos para o nosso último capítulo, né, pastor? Já estamos aí chegando ao finalzinho, mas fica com a gente até o final. Se você ainda não compartilhou a live, compartilha, marca algum amigo, porque essa manhã está uma bênção, meus irmãos. Está uma bênção, vale a pena. Vamos então caminhando agora para o último capítulo aí, olha. Capítulo 3 aí da nossa primeira lição, da nossa revista. Alguns resultados de conhecermos a Deus. Em Oséias, no profeta Oséias, meu xará, no capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como nós já lemos aqui. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros. Romanos capítulo 2, versículo 21. Paulo ele vai dizer isso, Paulo ele vai ensinar isso. Está aberto aí, pastor? Romanos capítulo 2, versículo 21. Ele vai ressaltar essa importância, né, de nós buscarmos o conhecimento, adquirirmos o conhecimento para nós mesmos, para que quando sim nós tivermos esse conhecimento, nós temos condições, porque eu não posso ensinar algo que eu não conheço, eu não posso passar informação errada, passar falsa informação, eu preciso de primeiro conhecer e ensinar a mim, aprender com a palavra de Deus, precisa estar em mim a palavra de Deus, para que eu consiga transmitir para os irmãos. Vamos então ao texto? Paulo diz pelo Espírito Santo: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha que interessante. Forte, né? Isso mesmo. Ou seja, Paulo está dando uma exortação e está falando o seguinte: eu preciso de viver o que eu prego. Como é que eu vou falar que você não pode roubar se eu sou o maior ladrão? Como é que eu vou falar que você não pode fazer tal coisa se eu sou o primeiro a fazer? Eu preciso que a palavra de Deus esteja cravada nas tábuas do meu coração, para que ela cause esse efeito e transforme então a minha vida, produzindo esse resultado, para que eu tenha condição de poder ensinar a palavra de Deus, porque ela já está em mim. A boca vai falar o que está cheio do coração. É isso? Muito bem. Continuamos então. Olha, 3.1. Crescimento espiritual. Isso é muito importante na vida do crente. É evidente que num primeiro momento, o conhecimento necessário acerca de Deus está no nível suficiente para produzir a fé. 2 exemplos. Lucas, no capítulo 23, versículo 41 e 42, e em João 9, versículo 11. Aqui nós vamos ter 2 exemplos falando a respeito da importância, tá? Da necessidade de conhecermos a Deus. O conhecimento a Deus vai levar-nos ao nível suficiente para produzir a fé. A Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em primeiro passo, em primeiro momento, se eu estou num caminho de conhecer a Deus, de servir a Deus, eu preciso de, em primeiro lugar, ter fé que Ele é o Deus, que Ele é o Criador, que é Ele que vai agora reger e guiar a minha vida. Porque se eu sirvo a Deus sem a fé, eu estou perdendo o meu tempo. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, né? Que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Como é que eu vou a Deus se eu não creio que Ele existe? Não tem então condição. A fé é importante. A fé é importante, né? Muito bem. Contudo, no caso do homem, olha só, aqui em João ele dá o exemplo, né, falando sobre o homem que era cego. Após ter sido expulso da sinagoga, o Senhor Jesus o encontrou e o conduziu a crescer no conhecimento acerca daquele que o havia curado. Aqui está falando a respeito do homem, né, pastor, que foi curado, na verdade, em Lucas, no capítulo 23, e em João, versículo 9 e 11, vai falar aqui também acerca da cura, né, daquele homem que Jesus curou. E ele foi expulso da sinagoga. Ou seja, Jesus ele abre os olhos daquele homem, não somente as vistas para que ele veja as maravilhas do mundo, mas Jesus vai abrir os olhos espirituais dele, em levar a importância dele não apenas ter o conhecimento natural das coisas, mas ter o conhecimento também
da profundidade da palavra de Deus. Assim como ocorre com um recém-nascido, olha que tremenda essa parte, assim como ocorre com um recém-nascido, se espera que o nascido de novo cresça na fé, conhecimento e relacionamento com Deus, né, pastor? O recém-nascido, ele acaba de crescer. Qual é a sua expectativa de um recém-nascido? Você que é papai, você que é mamãe, seu filho nasceu, o que você espera dele? Você espera que ele cresça, que ele desenvolva, que o seu intelecto seja despertado, que você fale com ele algo e ele compreenda. É essa mesma expectativa que Deus tem da gente. Quando nós lançamos, quando nós nascemos de novo, é que nós então crescemos, né, em conhecimento e na graça do Senhor, e temos o conhecimento do Deus a qual nós servimos. Bom, portanto, como discípulos de Cristo, precisamos desejar e buscar crescer no conhecimento de Cristo, para não sucumbirmos diante de falsas doutrinas. Isso é muito importante, né, pastor? É verdade. Eu estou com um texto aqui, irmão Zé, sim, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque buscar o conhecimento, o que Deus exortou Israel através do livro do profeta Oséias, que era que o povo não somente conhecesse e parasse, mas que conhecesse e prosseguisse em conhecer. Por quê? Porque o conhecimento, como está dizendo aqui no tópico 3.1, vai trazer um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Agora, olha o que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 5, a partir do versículo 12. Isso aqui é uma exortação séria. Olha o que ele diz. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se torne, ou que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, ou os primeiros ensinamentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso aqui é muito importante para nós entendermos que, lembra quando Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Quando Davi foi falar para Salomão, dizendo, olha, ô Salomão, você vai me suceder no trono, então você precisa ser homem. Ali é claro que Davi não estava atentando à sexualidade de Salomão, estava dizendo assim, você vai assumir o reino, então você precisa ser um homem maduro. Deus está dizendo, Abraão, anda na minha presença e amadurece, e cresça, se desenvolve em relacionamento, através da palavra de Deus, através da oração, da comunhão com Deus. E é exatamente aqui o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês estão vivendo, vocês já eram para ser mestres há muito tempo, né? Por causa do tempo de fé que vocês têm, mas na realidade, o escritor está dizendo aqui, eu estou precisando ensinar para vocês o beabá da vida cristã, o beabá da palavra de Deus. Então vocês ainda, com o passar do tempo, vocês não cresceram, não se desenvolveram, não amadureceram, né? E vocês ainda estão tomando o leitinho na colher, o que era para vocês já estar comendo, um alimento sólido. Então aqui o amadurecimento, o crescimento espiritual é muito importante, mas esse crescimento, irmãos, só é possível para aquele que lê a palavra de Deus, aplica esta palavra na sua vida para ter um andar digno e uma vida frutífera. Quando isso acontecer, ele vai ter crescimento espiritual. Amém? Então, meu irmão, você não pode deixar de ler as Escrituras, você não pode deixar de buscar a palavra de Deus, porque como o pastor Alessandro acabou de falar, eu só tenho condição de crescer, você só tem condição de crescer espiritualmente e no conhecimento é buscando a palavra de Deus. Não tem outra forma de nos chegarmos a Deus, de conhecermos mais a Deus, a não ser através da sua palavra. Quero mandar também, pastor, um abraço para o Claudenir Araújo, lá de Brasília, do Distrito Federal. Receba o nosso abraço, povão de Brasília com a gente. Deus abençoe a todos vocês aí, né? E com certeza, eu tenho certeza que você está sendo muito edificado nessa manhã.
Moisés, estou vendo aqui também que a Joyce, você conhece a Joyce Mello? A Joyce Mello, ela estava numa live também aí com os adolescentes, Com os né? adolescentes. Acontecendo hoje também na nossa EBD. Estamos aí nesse modo online, nesse modo virtual, aproveitando aí, não estávamos cientes até quando iria estar as portas fechadas, então mais que depressa nós resolvimos então a não deixar passar em branco a nossa EBD. Não poderíamos passar um domingo, né, pastor? Exato. Sem estar falando, sem estar estudando a palavra de Deus. Com essa intenção, aqui na nossa igreja nós dividimos então as classes, e a Joyce Mello, minha esposa, ela é professora da EBD, professora né? da EBD. De qual classe que ela é a classe professora? dos adolescentes, essa Olha, turminha aí benção. abençoada, né? E ela teve também então já EBD com os adolescentes. E nós estamos aqui, chegando no finalzinho da nossa, e você com a gente. Não vai embora não, peraí, que nós estamos no nosso último capítulo. Tem que ficar até o final. Tem que ficar né? até o final. Muito bem. Então agora aí, caminhando para a confiança de quem conhece. No 3.2 agora, nós vamos falar a confiança de quem conhece. Olha só que importante. Quem conhece o nome de Deus pode confiar nele, pastor. Sim. Olha só. Quem conhece o nome de Deus pode confiar nele. É só para aqueles que conhecem. Que né? conhece. Não é que ouviu falar. Não ouviu falar. Tem gente que serve a Deus de ouvir falar. Né? Serve a Deus de testemunhos alheios, testemunhos dos outros, mas não tem vida com Deus, não conhece o Deus que serve. Mas aqueles que conhecem o Deus verdadeiro. Ele é multidão e não é discípulo. E não é discípulo. Só ouve falar, está no meio. Está no meio, está seguindo ali, mas em determinado momento abandona Jesus. Mas o discípulo é aquele que senta aos pés de Jesus, aos pés do mestre para aprender. Aprender. Muito bem. É isso mesmo. Então, pode buscá-lo nas suas necessidades, pode engrandecê-lo. Ou seja, quem conhece a Deus, ele tem intimidade de buscar Deus na necessidade. Ele sabe que no aperto, Deus ele é seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele sabe que no momento de alegria, ele pode glorificar a Deus, porque ele entende que é Deus que proporcionou para ele condições naquele momento de alegria. Quem conhece a Deus. Porém, quem não conhece, não tem como confiar. Olha que interessante. Se eu não conheço o Deus que eu sinto, como é que eu vou confiar nele? É a mesma coisa o filho que não conhece o pai, né? O filho que não conhece o pai chega para ele, vamos ver, vamos dar uma volta, ele vai. Para ele é um estranho, porque ele não conhece ele. Mas o filho que conhece o pai pode virar, pastor, o filho de cima da laje, o pai pode chamar, vem filho, pula no colo do pai. O filho vai pular no colo do pai, porque ele confia que ele vai estar protegido nos seus braços. Esse é o filho que conhece o pai. Nós devemos ser assim, né, pastor? É verdade. Confiar no nosso Deus, porque nós conhecemos a quem nós servimos, né? Quem confia pode levar uma vida piedosa ao seu lado. Quem conhece não é confundido nem destruído. Olha aqui a palavra vai nos dizer no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Olha o que o profeta vai falar para o povo. Capítulo 4, versículo 6 do livro do profeta Oséias. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, o profeta Oséias, Deus está usando o profeta aqui para exortar o povo e mostrar para o povo que o povo foi abandonado, porque o povo abandonou a Deus. Sim. Porque Deus ele não abandona o homem. Deus, ele, de forma nenhuma, ele abandona o homem. Mas quando o homem decide escolher o caminho do pecado, aí então Deus ele se afasta, porque Deus não compactua com o pecado. Deus abomina o pecado. Se eu estou andando na presença de Deus, eu preciso de confiar, de conhecer o meu Deus e acreditar que Ele virá no momento certo para me dar o livramento. Moisés, Sim. nós estamos recebendo aqui agora o Roberto Ferreira. Esse é o meu primo. Olha aí, ele é casado com a pensa. gente. Ele é lá de São Paulo, lá em Mauá. Paulo, Um abraço aí ao Roberto, a Josi. que bênção. Eles têm um casal de filhos maravilhosos, porque a família Vasconcelos, Zé, só tem gente bonita. Só tem gente bonita. Tá? Só tem gente top. Um abraço, Roberto, um abraço aí para a Josi, um abraço para as crianças. Olha, que Deus continue abençoando a sua vida. Irmão Zé, eu posso só fazer um uso Sim, sim. de um. A gente está falando. Fica à vontade. A gente está falando de confiança, Zé. Isso. Me veio ao coração aquela passagem de Abraão.
Deus havia prometido que daria a Abraão um filho. Então, Abraão, na sua velhice, teve, juntamente com a sua esposa, Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, cumprindo assim a promessa de Deus. Dado o momento, Deus pede o menino em sacrifício, em holocausto, para Abraão. E Abraão prontamente atendeu. Quando ele sai de madrugada com o garoto, com alguns funcionários, alguns criados, e quando ele chega no pé do monte, os criados, os funcionários, os empregados ficam, e ele vai dizer assim: ficai aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e desceremos. Não, mas ele ia subir para matar o filho a pedido de Deus. Mas olha que interessante, olha a confiança. E quando você vai lá em Hebreus, e você vai ler ali na galeria dos heróis da fé, o escritor vai dizer que Abraão cria que mesmo que se ele imolasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Por quê? Porque quem prometeu o filho a Abraão, não foi um homem, foi Deus. Então a confiança que Abraão tinha em Deus era extraordinária. Quando ele disse: eu e o moço subiremos, adoraremos, e nós dois, eu não vou descer sozinho, eu e ele também desceremos. Então isso fala de uma confiança. Só que esta confiança, irmão Oséias, só tem quem conhece a Deus através das Sagradas Escrituras, através da pessoa de Jesus, através da graça de Deus. É verdade, é isso mesmo. Esse é um exemplo de confiança, pastor? Que nós aprendemos através da palavra de Deus. Abraão nos deixou esse exemplo de confiança. Deus pede a ele, então, seu filho. E se ele não confiasse, pastor, ele não ia subir, não. Não ia subir, não. Glória a Deus. A importância de confiarmos em Deus, meu irmão. Porque a gente sabe que Ele é o nosso provedor. Se Ele nos pediu algo, Ele tem muito além daquilo que Ele nos pediu para nos dar, Muito bem. É isso mesmo. Então, quem conhece, pastor, olha aqui que bacana. Nós lemos aqui em Oséias, falando sobre o povo e tudo, e aqui agora vai dizer o seguinte: quem não conhece, não sabe a quem pedir socorro. Quem não conhece a Deus, não sabe. Porque é por isso que a gente vê muitas pessoas aí desesperadas, correndo de um lado para o outro, vai num, vai no outro, busca até caminhos errados, pastor? Buscando respostas aonde não deveria buscar, porque não conhece a Deus. Fica dando cabeçada na vida. Dando cabeçada na vida. Porque quem não conhece não sabe de onde vem o socorro. A pessoa bate no vizinho, bate no outro, bate no outro, bate no outro, e fica naquela, poxa, de onde? Porém, o Salmo 121, o salmista vai nos ensinar e vai nos dizer que quem conhece a Deus, ele sabe de onde vem o seu socorro. Verdade. Olha só, quem conhece a Deus sabe de onde vem o socorro. Salmo 121, versículo 2, vai dizer o seguinte: o meu socorro, a minha resposta, o que eu preciso, a necessidade da minha alma, ela só pode vir de uma pessoa, de Jesus Cristo. E é interessante, Oséias, que a gente percebe que uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela dá tanta cabeçada porque busca em tantos lugares, em tantas situações, a solução que não existe. E o conhecimento da palavra de Deus, ele torna a vida da gente tão prática que existe uma porta para você bater, existe um caminho apenas. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso referência. É fácil. Por isso que conhecer a palavra, para você que está nos assistindo e você que talvez ainda não é crente, não é um servo de Deus e talvez está desesperado, buscando em vários lugares, eu quero apresentar para você aqui, pela palavra de Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa andar desesperado buscando, não, tem um caminho e você vai bater numa porta só, e essa porta é Jesus. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, e por mim elas entram e saem. Então Jesus é essa porta, Jesus é esse caminho. É fácil, mas é só para quem, Oséias, conhece a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus. Pastor, o pastor Bruno Damasceno, ele está deixando aqui uma reflexão. Olha, quem não conhece, não usufrui das bênçãos advindas do Eterno. Ou seja, é isso mesmo. Se eu conheço Deus que eu sigo, meu irmão, então eu posso descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de mim.
Porém, se eu não conheço, eu perco essa oportunidade de usufruir dessas ricas bênçãos. Muito bem colocado, pastor Bruno. Então vamos caminhando agora aí para o 3.3. Já está chegando ao Já final. está chegando ao final, pastor. Poxa. O nosso horário está indo embora, né? Mas eu creio que está sendo bênção para você. Você da live, você que está aí, interage com a gente aí, dá o seu feedback para a gente. Como é que está sendo a EBD para você? Está edificando a sua fé? Você está conseguindo, está crescendo na graça, no conhecimento? Está sendo de importante para você? Fala com a gente. Nós estamos aqui acompanhando, né, através do celular. Nós vamos poder mandar um alô para você também, tá bom? Então vamos caminhando aí para o 3.3, que é a sabedoria adquirida com o conhecimento. Muito bem. Olha aí, ó. Fabrícia, né? Um abraço para a Fabrícia. Tãozinho, Que bênção. as meninas, a minha filha Kelly, que está assistindo lá também, juntamente com eles. Que bom que vocês estão gostando. O Rosildo, né? O presbítero Rosildo, né, pastor? Amém, pastor? Vasconcelos Lopes, que apresentou a pessoa certa na live. Olha que bênção. Amém. Você entendeu a mensagem dele, pastor? Sim. Lopes? Vasconcelos, entendeu? Tá bom. Muito bem. Presbítero Rosildo, muito obrigado aí pela sua interação com a gente. Rosildo é uma bênção, viu? Rosildo é uma bênção. E aquele peixe, pastor? Ele é baiano. Baiano. Pensa num baiano apimentado, cheio do Espírito Santo. Bênção de Deus. Olha, Bênção de Deus. E o Rosildo, ele tem uma fome, uma sede pelas Escrituras, Oséias. É igual nós, viu? Amém. A gente lê, a gente busca, a gente estuda, e não é para ser melhor do que ninguém, pelo contrário, né? É para conhecer a Deus, a palavra de Deus, porque nós sabemos que a nossa vida, ela é alcançada pelos favores de Deus, pela graça de Deus, à medida em que nós buscamos o conhecimento da palavra. Então, um abraço aí ao nosso querido amigo, presbítero Rosildo Augusto. Rosildo deve ser nome de gente rica, viu? Só gente rica tem nome assim. Está explicado. O pastor Bruno Damasceno está deixando um recado para a gente aí. Falou: olha, o STF autorizou a reabertura das igrejas, graças a Deus. Olha que benção, gente. Que benção, né? Quer dizer que domingo que vem, então, nós estamos com a IBD presencial. Olha que benção, hein? Muito bem, Deus continua abençoando. E as portas da igreja, né, meu irmão? As portas da igreja, ela estando fechada ou estando aberta, a igreja somos nós. É verdade? Nós vamos continuar caminhando na presença do Senhor. Graças a Deus que as portas vão se abrir. Vamos lá então à sabedoria adquirida com o conhecimento. O povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria em outros povos o interesse em conhecer o Senhor. Além de demonstrar a sabedoria, também gozaria das bênçãos advindas de seguir nos caminhos de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que permanecem fiéis a Ele e às suas leis. Paulo diz aos Efésios: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e da revelação. Essa é a oração de Paulo para os irmãos de Efésios, que nós também tomamos posse, né, pastor, dessa oração, desse desejo do conhecimento da graça, e Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele se revela a nós, e o Espírito Santo, Ele vem então preenchendo e trazendo essa graça do conhecimento, de poder termos a sabedoria da revelação, de buscar essa sabedoria da revelação, porque quanto mais buscamos, quanto mais aprofundamos na presença das Escrituras, na palavra de Deus, nós temos a tendência de adquirirmos a sabedoria revelada de Deus através de sua palavra. Pastor, fique à vontade. Moisés, eu só queria deixar aqui, só para somar ao que você falou, e lembrando para você que talvez não saiba, nosso irmão Oséias de Mello, ele é o superintendente da nossa escola bíblica dominical aqui na nossa congregação. Esta congregação abençoada aqui, que você está vendo aí uma parte dela aí no fundo do vídeo. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui participando dessa EBD online, junto com o nosso superintendente, irmão Oséias de Mello. E para finalizar no 3.3, o comentarista, ele fez uma menção de Israel. Olha que interessante, o povo de Israel, permanecendo fiel aos mandamentos de Deus, despertaria outros povos o interesse de conhecer o Senhor. Deus levantou Israel para que Israel fosse uma nação
missionária, evangelística. Para quê? Para que Israel, ao conhecer a Deus, ao se relacionar com Deus, as nações ao redor viria, porque as nações ao redor eram nações pagãs que serviam ao seu panteão de Deus, aos seus vários deuses, olhasse para Israel, que adorasse ao único Deus verdadeiro e invisível, as nações olhassem e visse a manifestação da glória do poder de Deus, e por essa razão Israel evangelizaria, faria uma obra missionária no sentido de despertar os outros povos o interesse de conhecer ao Senhor. Israel falhou nesse sentido. E também, não somente Israel, ao pregar, demonstrando a sabedoria, a graça, a soberania de Deus, né, para as nações pagãs, com uma abordagem evangelística, ela também, o povo de Israel, a nação de Israel aqui, elas também, essa nação seria alvo da graça, das benesses, das bênçãos, das ações miraculosas, sobrenaturais de Deus, à medida em que Israel buscasse o conhecimento. Porém Israel pecou, o grande erro, irmão Oséias, do povo de Israel, você vai ler desde de Gênesis até Malaquias, ou você vai ler toda a Bíblia, o grande erro de Israel é que Israel abandonou o conhecimento de Deus. E fica para nós aqui, nesse último subtópico aqui, do capítulo 3 da nossa revista, que Israel foi grandemente punido, sofreu aí grandemente, porque o grande pecado de Israel é que eles abandonaram a Deus e abandonaram o conhecimento de Deus. E que Deus me livre, que Deus te livre, que Deus livre a nossa casa, a nossa igreja, que Deus nos livre, meus amados irmãos, de sermos alcançados aí pelo juízo de Deus por causa do abandono da palavra. Não, mas que Deus acenda ou reacenda nos nossos corações o desejo de buscar, aleluia, a palavra de Deus, ler, meditar, não para um conhecimento só teológico, ou para um conhecimento teórico ou acadêmico, mas para que a palavra de Deus nos conforme à imagem de Cristo, para que nós sejamos mais parecidos com Deus e sejamos alvos da graça de Deus, a ponto de a nossa família, os nossos familiares, nossos amigos, como o Moisés disse aqui, olhe para nós e veja Deus, e veja a graça de Deus, a ação de Deus na nossa vida, porque eu e você, pela graça de Deus, estamos buscando o conhecimento de Deus, porque Deus se revela, Deus está constantemente se revelando. Nessa live aqui, Moisés, sim, Deus está se revelando a muitas pessoas. É verdade, eu creio que vidas serão impactadas através da palavra que foi estudada aqui nessa manhã, pastor. Lembrando que a live ela fica salva aí na linha do tempo, tá bom? No Facebook do pastor. Pode ser compartilhada, né? Pode ser compartilhada, pode assistir, reassistir, pode rever, pode voltar um pouquinho o vídeo, fica muito à vontade, porque Deus ele está presente nessa live. Deus ele está presente aqui. A palavra de Deus ela vai nos dizer que onde houvesse reunidos, né, pastor? Dois ou três, Ele está aqui, Ele está na sua casa, porque todas as vezes que nós pegamos a Bíblia, aleluia, que nós abrimos a palavra de Deus para conhecer o Deus que nós servimos, aleluia, Ele tem o prazer de se revelar para nós através da sua palavra. Então você está aí e a sua fé está sendo edificada, você está na sua casa e a sua força está sendo renovada, porque enquanto você busca Deus, enquanto você se alimenta da palavra de Deus, Ele te enche da presença dele. Ah, meu irmão, e como é glorioso estar cheio da presença de Deus. É exatamente o que nós aprendemos aqui. A presença de Deus na nossa vida, ela é tão tremenda que as pessoas que estão em volta, por isso que é muito comum às vezes você no seu trabalho, ou às vezes você na escola, ou por onde você passa, alguém poder falar assim, poxa, mas aquela pessoa, ela é diferente, você aproxima dela, você sente uma coisa tão boa. Essa coisa boa, meu irmão, é a presença de Deus, é a presença do Deus triuno, do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Mas nós só temos acesso a isso, nós temos essa experiência com Deus quando nós buscamos o conhecimento na sua palavra. Não é verdade, pastor? É verdade. É o acesso, né? É o acesso. É a nossa senha, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Né? Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras.
É claro que nós, como membros da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal, nós cremos nos dons espirituais. Mas, meus amados irmãos, você quer de fato ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e você vai ouvir Deus falar com você. É verdade. Até porque a maior revelação é a palavra de Deus, né? Tá? Busque a palavra de Deus, leia, estude a Bíblia e a cada dia Deus vai se revelando mais e mais a você. Tem segredo, pastor, que Deus só revela com quem tem intimidade. Exatamente. Às vezes o pastor traz uma palavra que é, poxa vida, mas de onde que o pastor leu? Eu já li esse versículo e não achei isso, né? Que profundidade foi essa? Deus se revelou naquele momento através de uma busca incessante, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, em buscar a Deus, para que eu e você sejamos renovados através da sua palavra. Vamos à conclusão então, pastor? Sim, sim. A conclusão então desse estudo, meus irmãos, você que está de casa acompanhando com a revista, né? Aqui, ó, mostrando a revistinha aí para você que ainda não tem a sua, né? Procura adquirir, né? Aqui nós aprendemos o que, pastor? Olha, então nesse tópico 3, irmão Zé, e você que está em casa nos acompanhando, então nós aprendemos aqui que além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo, antes de ensinar aos outros. Que Amém. Coisa linda, né? É verdade, é importante esse conhecimento, né? Esse crescimento pessoal. Eu preciso de crescer pessoalmente na minha vida com Deus. Eu preciso de investir na minha vida com Deus para que eu tenha condição de passar esses ensinamentos. Muito bem, então a conclusão é a seguinte: conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário, ou seja, Deus se permite revelar, meus irmãos. Quando você conhece alguém, quando você convive com alguém, quando você tem uma familiaridade com aquela pessoa, a tendência de você ter uma experiência maior com essa pessoa é muito grande. Da mesma forma é com Deus, né, pastor? Deus, ele tem o prazer de se revelar. Deus, ele tem o prazer de provocar uma experiência íntima com você e ele. Mas para que isso aconteça, é preciso nós convivermos com Deus diariamente, nos relacionarmos com ele todos os dias, em todo o tempo. Nós precisamos estar conectados, ligados com o nosso Deus. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus, porque Deus é mistério, né, pastor? Deus é mistério. E se é mistério, é porque não foi revelado. Não foi revelado. Se você se relaciona com Deus, Deus pega aquilo que não foi revelado e começa a te revelar. É isso mesmo, gente. Eita glória, hein? E ele ainda tem muito a nos revelar. Agora, o conhecemos em parte, né, pastor? E depois, pastor? Então chegará o dia em que o conheceremos como de fato ele é. Oh, glória a Deus. E eu quero terminar aqui, Moisés, com o último versículo, porque a escola bíblica tem que ser Bíblia, né? Bíblia. Um versículo que Jesus falou para os religiosos do seu tempo. Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Olha que interessante. Jesus estava jogando em rosto aos religiosos do seu tempo. Vocês não creem em mim como o Cristo, como o Messias. Então vocês não estão examinando a Bíblia da maneira correta. Porque se ao examinar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque nas Sagradas Escrituras tem a vida eterna e elas testificam de Jesus. Então eles não encontravam Jesus nos escritos do Antigo Testamento. Por isso Jesus disse: examinem a Bíblia, porque vocês dizem que nela tem a vida eterna, mas são as Escrituras que testificam de mim. Então, quer conhecer Jesus? Quer de fato ter uma experiência com Deus? Vai para as Escrituras. Leia a palavra, porque elas testificam de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Que bênção, hein? Maravilha. Glória a Deus. Eu quero, antes de nós encerrarmos aí, mandar um abraço e agradecer pelo apoio, tá, de todos os obreiros aqui da nossa igreja, Ministério Assembleia de Deus, Ministério Madureira em Goianá, na direção do nosso pastor Alessandro Vasconcelos. Quero mandar um abraço para todos os presbíteros, tá? Evangelista Mariano, né, pastor, que está sempre com a gente, presbítero, todos os obreiros, todos os membros da nossa congregação. Estamos com alegria no coração em saber
que domingo que vem poderemos estar aqui reunidos de portas abertas, com todas as restrições, com todos os cuidados, né, conforme manda o figurino, mas vai ser uma bênção poder rever nossos irmãos aqui, não é verdade? Quero agradecer a todos vocês também da live, você que compartilhou, você que interagiu com a gente na nossa EBD, um abraço para todos os pastores também que são presentes, todos os ministros da palavra de Deus, né? Você que é obreiro, você que é obreiro da sua igreja, que Deus continue te usando poderosamente onde você serve a Deus, e você também que porventura está na nossa live, mas que não se entregou a sua vida para Cristo, não perca tempo. O estudo nessa manhã hoje foi exatamente para conhecermos mais a Deus, aprofundarmos mais e conhecermos os atributos de Deus, não é verdade? Então você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, receba Jesus na sua vida como seu único, eterno, suficiente, exclusivo, poderoso, todo, o cuidador, aquele que vai guiar, aquele que é o Senhor da sua vida. Aceite a Ele, não perca tempo. A igreja está vivendo os últimos minutos proféticos, ou melhor, os últimos segundos proféticos da igreja nesse tempo, né? Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento da igreja e estamos vivendo aí, vendo as profecias se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Estamos vendo toda essa agitação no campo político, toda essa movimentação, esses efeitos sonoros de uma possível guerra. Então a Bíblia aponta para o fim, a Bíblia aponta para Jesus. Jesus está voltando e você não pode perder o seu tempo. Todos os episódios, todo este cenário pandêmico que estamos vivendo, tudo isso a Bíblia já havia dito, tudo isso Jesus já havia falado que no final dos tempos seria assim. Então a minha pergunta para você: o que você ainda está esperando? Volte para Cristo, volte os seus olhos para a palavra de Deus, volte a conhecer a Cristo, porque Ele é o nosso guia, Ele é a nossa bússola, Ele é o mapa do tesouro, Ele é aquele que te conduz ao céu. Né? O mais precioso dessa vida não é o que nós possuímos ou que ainda vamos ter, mas é a nossa salvação em Cristo Jesus. E esse foi o plano perfeito de Deus. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver o plano perfeito que Deus preparou para que eu e você hoje tomamos posse disso. É a salvação em Cristo Jesus. Por isso, meu amigo da live, você que está nos assistindo, que não serve a Deus, busque a presença de Deus, busque a palavra de Deus. Aceite a Jesus na sua vida, porque Ele já te aceitou. Antes de você o aceitar, o seu aceitar é apenas uma atitude de fé e crer que Ele é o Senhor da sua vida. Mas Ele já te aceitou, Ele já abriu os braços para você na cruz do Calvário. Ele já derramou o sangue precioso dele pela minha vida e pela sua vida. Ele já nos resgatou e deseja também resgatar você do lamaçal de pecado. Por isso, entregue a sua vida para o Senhor. E você vai ver o que é viver em Cristo, né, pastor? Amém. Ter novidade de fé, novidade de vida, andar na presença do Senhor. Estão todos também convidados para poder conhecer a nossa congregação, né, pastor? Aqui em Goianá, você que é da região, está com a gente, ou você também que é de longe, mas quando vier por aqui, Minas, em Goianá, venha cá conhecer também a nossa congregação. Temos culto, né, pastor? Às quarta-feira, a partir das 19h30, culto da palavra, ensinamento da palavra, que é uma bênção com o nosso pastor Alessandro Vasconcelos. A sexta-feira, 19h30 também, temos aí o culto da vitória com o evangelista Mariano, que é uma bênção. Aos domingos temos aí os 2 cultos, né, pastor? De manhã, a nossa EBD, a partir das 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja. À tarde, a partir das 17h30, temos o culto de adoração a Deus. E às 19h30 também, fechamos aí a semana muito abençoada com o culto de louvor, que é uma bênção. Então, todos vocês é o nosso convidado, viu? E que Deus abençoe poderosamente todos vocês da live. Pastor, eu não podia deixar de relembrar também da nossa irmã Maria Alice, que completou mais uma primavera, né? O pastor disse que a família Vasconcelos só tem gente top, né, pastor? Só tem gente top das galáxias. Quero mandar um parabéns também para a irmã Maria Alice, que provavelmente deve estar assistindo ou vai assistir depois, né? Um abraço, minha irmã, parabéns, Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, obrigado de coração estar com a gente aqui. A sua companhia conosco aqui foi muito importante e é sempre muito bom ter você com a gente, tá bom? Amém? Também quero agradecer a todos, pessoas aqui de Brasília, São Paulo, que Deus abençoe vocês grandemente, Petrópolis, muito obrigado, Deus abençoe. E quero também aqui, para a gente finalizar, porque acho que a bateria do meu celular está acabando ali, convidar você para participar da EBD. Você que é crente, está aqui em Goianá, principalmente os membros da nossa igreja, aqueles que ainda não frequentam, vem para a EBD,
porque esse trimestre nós vamos falar sobre os atributos de Deus, tem muita riqueza aqui para você. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esta EBD tão abençoada. Obrigado a Deus pela vida de todos aqueles que participaram conosco, de vários lugares, de vários estados. Ó Deus, continue abençoando a cada um e que a palavra, meu Pai, possa entrar e operar, ó Deus, o milagre, produzir o fruto, ó Deus, segundo a tua vontade. Obrigado pela vida do irmão Oséias, nosso superintendente, e a todos os amados irmãos. Continue conosco, abençoe o nosso domingo, hoje domingo de Páscoa. Ó Deus amado, eu te agradeço de todo o coração, porque o Senhor ressuscitou, está vivo e está conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, estenda a sua mão e receba a bênção apostólica. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, que todos digam amém. E você que diz amém, pegue na mão do seu irmão aí na sua casa, se tiver alguém aí perto de você, e diga para ele: foi bom você ter vindo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.